Olha, inteligência artificial está em tudo que é lugar, né? Mas o que ela é de verdade? Hoje a gente vai mergulhar fundo nessa tecnologia, desde as origens lá atrás, bem antigas, até as perguntas gigantes que ela joga no nosso colo sobre o futuro. E para a gente entender a IA, olha que curioso. A nossa história não começa com o primeiro computador, não. Começa com um sonho. Um sonho muito, mas muito mais antigo. Essa ideia de criar ferramentas que pensam e agem sozinhas, sabe? Isso é uma ambição da humanidade que tem milênios. Pois é, antes mesmo de existir a tecnologia, já existia a filosofia. Essa vontade antiga de criar ferramentas inteligentes, autônomas, ela é a base, o alicerce do que a gente hoje chama de IA. No fundo, é a busca por criar um espelho mecânico da nossa própria mente. Ok, agora a gente dá um salto no tempo direto para o século XX. É aqui que aquele sonho filosófico começa a tomar corpo, sabe? Ele se transforma numa disciplina científica para valer, com o empurrão da matemática, da lógica e, claro, das primeiras máquinas de computação. A década de 1950, gente, foi o verdadeiro ponto de partida. Foi quando Alan Turing jogou no ar a pergunta que ecoa até hoje: será que as máquinas podem pensar? E o mais legal é que ele não só perguntou, ele propôs um jeito de responder a isso. Foi o começo de uma jornada que, passando por eventos-chave como a Conferência de Dartmouth, trouxe a gente até o ponto em que estamos hoje. E logo de cara surgiram duas ideias bem diferentes de como fazer isso. Pensa assim, de um lado tinha o simbolismo. Era como dar para a máquina um manual de instruções gigantesco com uma regra para absolutamente tudo. Do outro lado, o conexionismo, que é bem mais parecido com o jeito que a gente ensina uma criança. Em vez de dar regras, a gente mostra um monte de exemplos e ela vai aprendendo os padrões sozinha. Um processo bem parecido com o que acontece nas redes de neurônios do nosso cérebro. Beleza, já vimos um pouco da história, né? Agora vamos sair da teoria, sair do laboratório e olhar para o nosso dia a dia. Porque a IA, ela já deixou de ser coisa de filme de ficção científica há muito tempo. Hoje é uma ferramenta comum e muitas vezes está tão integrada na nossa vida que a gente nem percebe. É só pensar um pouco nos assistentes virtuais que respondem quando a gente chama, nos sistemas que sugerem o próximo filme ou a próxima música, ou até nos carros que já estão começando a dirigir por conta própria. Tudo isso se tornou tão normal, tão comum, que a gente até esquece que, no fundo, são formas de inteligência artificial funcionando ali, nos bastidores. Elas simplesmente funcionam, né? Estão totalmente integradas na nossa rotina. Tá, mas como é que esses sistemas todos funcionam? Não, o motor por trás da maior parte da IA que a gente usa hoje é o tal do aprendizado de máquina, o machine learning. E a ideia por trás disso é simplesmente genial. Em vez de um programador ter que escrever regras para cada situação imaginável, o que seria impossível, ele alimenta a máquina com uma montanha de dados e deixa ela mesma encontrar os padrões. E quando a gente conversa com um assistente virtual, aí entra outra peça-chave, o processamento de linguagem natural. Pensa nele como se fosse um tradutor universal entre nós e as máquinas. É a tecnologia que permite que o computador entenda o que a gente fala, e também que ele responda de um jeito que a gente entenda. É a ponte de comunicação que antes parecia impossível. Então, ok, essa é a IA que a gente tem hoje, a que já é a realidade. Mas e aquela IA que a gente imagina? Aquela dos filmes, da ficção científica? Vamos explorar isso agora. Qual é a diferença de verdade entre uma e outra? Olha, a distinção aqui é fundamental. De um lado, tem o que a gente chama de IA estreita, ou fraca. É basicamente tudo o que existe hoje. São sistemas super especialistas em uma única coisa, tipo ser imbatível no xadrez. Do outro lado, está a IA geral ou forte. Esse é o grande objetivo, o santo graal da área. Seria uma inteligência com a mesma flexibilidade, a mesma capacidade de aprender qualquer coisa que um ser humano tem. Por enquanto, isso ainda está só no campo da teoria. E é exatamente aqui que a gente chega na pergunta talvez mais profunda de todas. Essa busca toda por inteligência artificial acaba levantando um dos maiores debates filosóficos que existem na área. Porque a questão não é só sobre capacidade, sobre o que uma máquina pode fazer. A questão é sobre consciência. Tem um filósofo, o John Searle, que bolou um exemplo perfeito para isso, a ideia do quarto chinês. Ele imaginou o seguinte: uma pessoa que não fala nada de chinês trancada num quarto. Ela recebe perguntas em chinês por baixo da porta e tem um livro de regras gigantesco que diz: se receber este símbolo, responda com aquele outro símbolo.
Para quem está do lado de fora, parece que tem alguém ali dentro que entende chinês perfeitamente, mas a pessoa lá dentro não entende nada, ela só está seguindo regras. Isso mostra a diferença gigantesca entre simular inteligência e realmente ter consciência, ter entendimento de verdade. E olhando mais para frente, a especulação vai ainda mais longe, sabe? Primeiro a gente fala da AGI, a inteligência artificial geral, que seria capaz de fazer qualquer coisa que um humano faz. Depois o próximo passo seria a ASI, a superinteligência artificial, um intelecto que nos deixaria no chinelo em praticamente tudo. E por fim, um conceito mais radical, uma IA autoconsciente. As implicações disso, a gente mal consegue começar a entender. Mas aí vem aquela frase clássica, né? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E conforme a IA fica mais e mais poderosa, ela nos obriga a encarar de frente alguns dilemas éticos e sociais bem complicados. São questões que vão, sem exagero, definir o nosso futuro. A gente está falando de preocupações muito sérias sobre o impacto disso tudo na sociedade, desde a possibilidade de milhões de empregos desaparecerem com a automação até o aumento da desigualdade. E tem mais, as questões éticas com sistemas autônomos como armas ou carros e o risco enorme do mau uso da tecnologia, como com deepfakes ou vazamento de dados. No fim das contas, a tecnologia é uma ferramenta. O legado dela vai depender de como a gente decidir usá-la. Não é à toa que alguns dos maiores pensadores do nosso tempo, como o próprio Stephen Hawking, já alertaram: a gente precisa andar com muito cuidado. É preciso garantir que os benefícios dessa tecnologia incrível sejam alcançados de forma segura. A mensagem aqui não é de pânico, de medo, é de responsabilidade. E com isso, a gente chega na pergunta final, aquela que fica pairando sobre toda essa discussão. Com tudo isso, o que é que a gente está criando? A ferramenta mais eficiente e poderosa da história da humanidade ou o nosso eventual sucessor? Para onde essa estrada está nos levando? Essa é uma resposta que, querendo ou não, todos nós estamos ajudando a escrever, dia após dia.